Fala galera, boa noite! Seguindo a trilha dos nossos esclarecimentos jurídicos, hoje nós vamos falar sobre a medida provisória 948, que foi editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e deve trazer impactos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa MP, ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores do turismo e da cultura, em razão do estado de calamidade pública que foi reconhecido no decreto número 6 de 2020. Essa MP, ela diz que é possível o cancelamento de serviços, reservas e eventos pelos fornecedores de serviços, sem que eles sejam obrigados a reembolsar o valor, desde que assegurada uma de três condições. A primeira condição é que aquele evento, aquela reserva, aquele serviço cancelado, ele seja remarcado para uma data posterior, onde não poderá incidir nenhum custo adicional ao consumidor, desde que isso ocorra, essa solicitação de remarcação ocorra no prazo de 90 dias da entrada em vigor desta MP 948. Então, ela entrou em vigor no dia 8 de abril. Dali vai se contar 90 dias. Esse é o prazo que o consumidor terá para solicitar a remarcação daquele serviço, daquela reserva ou daquele evento que foi cancelado, sem que ele tenha nenhum custo adicional. Essa remarcação, ela também deve obedecer critérios de sazonalidade e do valor pago pelo serviço. O que isso quer dizer? A sazonalidade tem a ver com o período em que o consumidor iria utilizar aquele serviço. Por exemplo, um consumidor que ele adquirir uma passagem aérea, uma hospedagem para uma cidade que tem período de frio, que tem neve, que tem toda uma situação que na cidade dele não tem, ele deve ser remarcado esse serviço numa data que proporcione a ele aquilo, porque o principal aditivo, o principal interesse dele na viagem pode ser justamente essa condição de frio, de neve que ele ia ter naquele período que ele contratou. Ele contratou aquilo ali por uma possibilidade, às vezes é uma questão de férias que ele só tem naquele período, então isso tem que ser respeitado. Em comum acordo, a remarcação vai ocorrer dentro da livre vontade, mas isso deve ser um princípio. E também o valor, a remarcação deve ocorrer num valor que seja compatível com aquilo que o consumidor pagou. Além disso, essa remarcação ela deve ocorrer para o prazo de 12 meses, a contados do fim do estado de calamidade pública, que conforme reza o decreto legislativo, melhor dizendo, número 6 de 2020, a previsão de encerramento do estado de calamidade é no dia 31 de dezembro de 2020. Então ele terá todo o ano de 2021 para que aquele evento, aquele serviço, aquela reserva seja remarcado, certo? A segunda possibilidade de cancelamento do serviço sem a necessidade de reembolso é que seja concedido ao consumidor um crédito em igual valor àquilo que ele pagou, que também deverá ser utilizado nesse prazo de 12 meses após o fim do estado de calamidade, ou seja, todo o ano de 2021. A terceira hipótese é que, não havendo remarcação, não havendo disponibilidade de crédito, as partes ali, consumidor e fornecedor de serviço, eles podem entrar em comum acordo da forma que for melhor para eles dois ou para todos os envolvidos. Aqui tem muita liberdade para realizar esse acordo. No entanto, é preciso fazer uma ressalva. A MP 948 ela não revogou o Código de Defesa do Consumidor. Então, todo acordo celebrado em matéria consumerista deverá ser regido pelos princípios consumeristas, que é de proteção ao consumidor, de equilíbrio contratual e de evitar a onerosidade excessiva dentro desses contratos. Não foi possível a remarcação, não foi possível a disponibilização do crédito para que o consumidor utilize ou abata em outro serviço, e ainda não foi possível realizar nenhum acordo entre as partes, é necessário dizer que o fornecedor de serviço ele será obrigado a reembolsar aquele valor. No entanto, não será imediatamente. Ele terá o prazo de 12 meses a contar do fim do estado de calamidade, ou seja, 31 de dezembro é a previsão, ele terá todo o ano de 2021 para efetuar a devolução daquele valor. No entanto, deverá ter atualização monetária pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, tá certo? Aqui vale a pena também levantar uma hipótese de proteção aos agentes profissionais que fazem esses serviços, essas reservas, esses eventos acontecerem. A MP ela não tratou de proteger só o fornecedor de serviço ou de proteger só o consumidor. Ela tratou de proteger também os profissionais que realizam esse serviço. Então, artistas e todos os profissionais envolvidos na organização dos eventos também foram mencionados. E de que forma? Ela diz que os artistas, os profissionais de montagem, todos eles que estão envolvidos diretamente na realização do evento,
Aqueles que já tenham recebido algum valor, alguma antecipação de cachê ou de remuneração pelo seu serviço que seria executado no evento cancelado, ele também não terá a obrigação de reembolsar, ou melhor, de restituir aquele valor imediatamente. Ele terá a oportunidade de fazer uma remarcação daquele evento que ele faria, ou daquele serviço, daquela reserva, no prazo de 12 meses a contar do fim do estado de calamidade. Vocês notem que esse prazo de 12 meses a contar do fim do estado de calamidade, ele é quase que unânime, ele é aplicado em todas as condições dessa medida provisória. E aí, aqui tem uma grande dúvida, porque esse mesmo dispositivo da medida provisória 948 diz que não realizada a remarcação, não ocorrendo aquele serviço no prazo de 12 meses, o artista ou o profissional envolvido na realização do evento, ele terá o prazo de 12 meses para restituir o valor que recebeu de antecipação com a atualização do IPCA. Aqui a gente vê que tem um conflito, porque se ele está concedendo, a lei está concedendo, a MP está concedendo o mesmo prazo para que ele preste serviço remarcado e o mesmo prazo para que ele restitua o valor, onde o evento ele pode muito bem ser remarcado para o dia 31 de dezembro de 2021, e se ele não ocorrer naquela data por algum motivo, ele não vai ter mais prazo para efetuar a devolução daquele valor. Isso é injusto, de certa forma. Então, uma celeuma pode ser instalada aqui e o Poder Judiciário pode ser provocado para dirimir qualquer questão. Ao final, a MP ela diz que tudo que acontecer na vigência dessa MP e nas razões nela discutidas, estará isento, ou melhor, não ensejará a condenação de indenização por danos morais, pois tudo que é tratado aqui está caracterizado como caso fortuito ou força maior. Então, o cancelamento de serviço, ou a remarcação, a disponibilização de crédito, mesmo que não ocorra tal qual a gente está acostumado no Código de Defesa do Consumidor, ele não vai ensejar uma indenização por dano moral, porque aqui essa MP reconhece todas essas tratativas do turismo e da cultura como caso fortuito e força maior. Então não existirá a figura do dano moral, não existirá a figura de multas e outras penalidades. No entanto, é o Poder Judiciário quem deve discutir eventuais abusos, eventuais irregularidades, mesmo contra a SMP. Ela dá uma gama de opções para fornecedores de serviço, para consumidores e para profissionais envolvidos na realização desses eventos, dessas reservas e dos serviços da cultura e do turismo no geral. Então, irregularidades devem ser debatidas. É para isso que busca-se a negociação para que todos entrem em acordo. Isto não sendo possível, o Poder Judiciário permanecerá sendo a última trincheira, onde poderão se discutir direitos e deveres. Beleza? Esse vídeo ele também foi disponibilizado no formato de podcast. E está lá no Spotify com o título Esclarecendo o Direito MP 948. Compartilhe com seus amigos. Aqueles que possam ser afetados ou não e que tenham interesse na matéria vão ficar agradecidos. Muito obrigado e até mais.